Bom, meus irmãos, minhas irmãs, seja bem-vindo. Fazer o término, né? A gente está falando de Oséias. É um vídeo continuação falando acerca dos profetas menores. E aí nós falamos do filho de Oséias, de 2 filhos e uma filha. E agora nós vamos falar do pecado de Israel e suas consequências. Tá? O texto básico é o livro de Oséias. Claro, estamos falando dos profetas menores. O primeiro é Oséias. E fica em Oséias capítulo 4, versículo 13, a qual fala da infidelidade do povo. Está escrito o seguinte: ofereceram sacrifícios no alto dos montes e queimaram incenso nas colinas, debaixo das árvores, como o orvalho, o álamo e o almeiro, porque lhes agrada a sombra que dão. Debaixo da sombra, suas filhas se deitam como prostitutas e suas noras cometem adultério. Deus está falando aqui da infidelidade do povo, que eles criavam coisas para adorar a Deus. Eles criavam rotas, né, para tentar de qualquer jeito substituir o Senhor. E aqui Deus está falando do pecado e de suas consequências, em virtude disso, da idolatria, do erro, de alimentar as culturas. Porque a cultura vamos fazer. E aí, meu irmão, você deixa Deus e aí o diabo faz uma desgraça na vida daquele que age dessa forma. Aí está dizendo aqui, nesse capítulo, no capítulo seguinte, temos a narração dos pecados cometidos pelo povo e os castigos que estavam atraindo para si. O povo pecava, né? E sabemos que o salário do pecado é a morte. O que a gente plantar, isso nós vamos colher. Chama-se a lei da semeadura. Eram práticas que abalavam por completo a conduta moral do Reino do Norte. Não havia verdade no meio deles, apenas morte, mentira, roubo e infidelidade. Então a consequência disso, a consequência do pecado era isso. Toda a família era destruída por causa do pecado. O sogro incentivava, né, a sua nora a pecar, adulterar contra a sua família, e eles coabitavam debaixo das árvores, né, das sombras, que eles mesmos faziam para aquilo mesmo. Eles plantavam, então eles iam e encontravam esse lugar, oferecia a esses deuses estranhos, né, deuses com D menor. E o nome Efraim, a maior tribo, naquele momento é que falava por 36 vezes neste livro. É um dos nomes para Israel, Efraim, e está ligado ao pecado e apostasia. Israel havia endurecido, tomando decisões por conta própria, estava sendo rebelde e desobediente. E naquela época era a monarquia, né, de Deus, não a teocracia, perdão, a teocracia. Que Deus que estava no controle do povo, mas o povo queria saber nada de Deus, eles queriam saber de pecar e de alimentar a carne. No capítulo 8, temos logo no primeiro versículo uma exclamação para que o povo acordasse. Uma exclamação. O que é exclamação? É falar a viva voz, é gritar. E a exclamação do capítulo 8 está aqui entre aspas o seguinte: emboca a trombeta, ou seja, prepara a trombeta para você tocar, para ver se o povo desperta. Deus estava falando do rei da Síria, que viria para sitiar a cidade. E Israel precisava despertar do seu sono apático. Estavam nem aí, estavam dormindo, estavam atônitos, né? Estavam pasmalizados, estava parado. Em vez de agir, eles estavam parados. E Deus estava querendo alertar, para eles virem se movimentar, para buscar, para relembrar, né, das primeiras obras. E ele não estava nem aí para Deus. E no capítulo 9, a denúncia de que Israel havia deixado o Senhor para seguir outros deuses. E por isso seriam privados de usufruir das bênçãos de seu território e da sua liberdade. Deus estava falando com eles isso: vocês não vão usufruir mais de nada. Por que eles insistiam com isso? Por que eles tomaram essa decisão? Porque mesmo que eles tivessem errado o caminho, errado o alvo, se desviado do caminho de Deus, eles tinham prosperidade, né? Então,
tá uma lição para nós, né? Porque está dando tudo certo, a gente está ganhando dinheiro, que significa que Deus está conosco. Eu me lembro, né, não no lugar, mas os profetas falam muito isso, né? Segundo as escrituras dizem que o Senhor Jesus ele saiu do templo. Poxa, então tem muitos lugares que o Senhor Jesus, ou que o próprio Deus já não está mais, né? Porque tem prosperidade, está crescendo, que está tudo indo bem, que Deus está abençoando. Não era bem assim, não foi assim com o povo de Israel naquela época, na época do profeta Oséias. Tinha crescimento, tinha dinheiro, tinha até cama de marfim, tá? Mas não tinha Deus. O que adianta, né? Não ter Deus, ter tudo isso e não ter Deus. No capítulo 11 de Oséias, encontramos a declaração, dizendo assim, Oséias capítulo 11, versículo 5. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusaram converter-se. A luta naquela época, desculpa, era essa, né? Porque eles não acreditavam que Deus usaria os inimigos dele para poder castigá-los, para poder botar a coisa em ordem. E ao contrário do que eles pensavam, né? Deus fez. Trouxe o inimigo para poder castigá-los, para poder corrigi-los, para poder colocar eles na direção a qual Deus assim lhe apraz. A graça de Deus, né? O capítulo 4 traz o apelo ao arrependimento da parte de Israel. Capítulo 4. Para que este voltasse a gozar do favor e da presença do Yahvé, né? Yahvé, o que é Yahvé? Yahvé é o verdadeiro nome de Deus, Deus Pai. Então, se quem não sabia aí, Yahvé, eu não sei se essa pronúncia é certa, nem sei se eu já ouvi alguma pronúncia certa, porque o nome de Deus não é fácil de ser pronunciado. E é até bom, para que a gente não fala o nome de Deus em vão. O nome de Deus não é Deus, é Yahvé. É uma declaração do amor que o Pai tem por seus filhos. É isso que ele está falando aqui. No capítulo 14. Vou dar aqui uma conferida. Está dizendo aqui, ó. O título está dizendo, é necessário voltar para o Senhor. Israel, retorna para o Senhor, seu Deus. Seu pecado fez você cair. Pensem bem, 14, versículo 2 agora. Pensem bem em como pedirão desculpa ao Senhor. Digam a Ele, perdoe todos os nossos pecados e não se esqueça do bom que temos feito. Se você fizer isso, nós ofereceremos palavras de louvor e agradecimento. A Síria não nos salvará. Não montaremos nossos cavalos para ir buscar ajuda na Síria. Não voltaremos a dizer aquilo que os nossos irmãos fizeram. Você é nosso Deus, porque é o Senhor quem sente compaixão pelo órfão. Eu os perdoarei por terem me abandonado, diz o Senhor, e lhes apresentarei como o meu amor. Minha fúria contra eles sumiu, contra Israel. Serei para Israel como um orvalho, ele florescerá como lírio, crescerá como o cedro do Líbano, suas raízes se estenderão por todos os lados, para obter alimento, e retornará tão bela como uma oliveira. O capítulo 4 inteiro, 14, perdão, de Oséias está falando acerca disso. Então, como eu disse nos primeiros vídeos, aqui é o resumo, né, do livro de Oséias. Ainda tem mais um pouco aqui ainda, está dizendo o seguinte: o poder secreto do amor divino, 14:9. Está dizendo aqui o poder secreto do amor divino, 14:9. Que são
os conselhos finais, né, que Oséias dá para o povo. Ele diz o seguinte: quem é sábio entenderá essas coisas. Quem tem capacidade para entender, aprenderá isto. Os caminhos do Senhor são certos. Os justos seguirão neles, mas os perversos tropeçarão neles. Então, meus irmãos, para a gente ser sábio, é necessário que nós venhamos aprender, estudar a palavra do Senhor. E as palavras das Escrituras dizem o seguinte: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, sem esse temor, sem esse amor pela palavra de Deus, que é o próprio Cristo, que é a glória de Deus, não adianta, que a gente não vai a lugar nenhum. Eu espero que esse primeiro estudo de Oséias tenha me ensinado muito. Vocês venham colocar em prática, compartilhar, inscreva-se no meu canal. Vamos fazer outros estudos de outro profeta. Vamos entrar agora no profeta Joel. Vamos falar acerca dele. E, meus irmãos e minhas irmãs, se vocês gostaram, se esse estudo foi útil para você, se você obteve informações valiosíssimas para você estudar, se você faltou o curso de seminário de teologia, e se esse produto, se o que Deus tem colocado no nosso coração tem te ajudado, eu já cumpri minha missão. Então, se você gostou, vai lá, dá um joinha, se inscreva no canal, para o canal crescer ainda mais, para poder a gente estar evoluindo, trazendo mais novidades. Eu falo acerca de vários assuntos, sou servo de Deus, né? A Bíblia fala que tudo lhe é lícito, porém nem tudo lhe convém. Então faço bastante coisa, aquilo que é lícito, é claro, e eu tenho esse amor pela palavra de Deus, e isso para mim é um enorme prazer, estar falando, estar ensinando aquilo que eu tenho aprendido. Então, se inscreva no canal, siga o próximo estudo, que será de Joel, e fiquem com Deus.